Surpresa para ninguém que se o Lula tivesse que escolher um presidente aqui da América do Sul, ou da América do Sul, para ser um dos seus queridinhos, todo mundo sabe que ele ia postar suas chaves no Maduro. Pelo menos antes da sua campanha e há poucos dias atrás, porque agora a história ficou totalmente diferente e ficou muito pesada para o lado do Lula, já que o seu amiguinho resolveu fazer o quê? Questionar agora as urnas. Pois é, gente, sabe aquelas caixinhas? Agora, quem está questionando a democracia brasileira é nada mais, nada menos que um dos maiores democratas da história da América. Pois é, Nicolás Maduro. A democracia em pessoa está questionando as eleições no Brasil. E dá uma olhada só para falar que eu não tô louco, gente. Isso foi publicado pelo próprio Metrópolis. Tem uma noção, gente. Dá uma olhada. Ó. Nicolás Maduro ataca sistema eleitoral brasileiro. Assim, não editam nenhum boletim nas urnas, né? O ditador Nicolás Maduro, né, que é o ditador da Venezuela, citou atas eleitorais, o equivalente no Brasil aos boletins impressos no final da votação. Maduro também atacou o sistema eleitoral de outros dois países que, na visão dele, né, não devem ser nem um pouco democráticos, né? No caso, os Estados Unidos e a Colômbia, né? Vamos falar assim, os Estados Unidos não tem democracia, né? E com certeza é a Venezuela que é o país mais democrático do mundo. Não é à toa que a gente está vendo tanto problema nas eleições venezuelanas. Claro, por conta da democracia explícita e nítida de Nicolás Maduro, né? E ele ainda vem com a audácia de falar que ele é democrático e que claramente, né, os países que não são os Estados Unidos, a Colômbia e o Brasil. Bem dizer que nos últimos dias o Brasil está numa posição meio questionável, né? Mas países como os Estados Unidos não tem nem o que questionar, né? Mas para Nicolás Maduro, há sim o que questionar e tem muito problema envolvido no meio. Só uma olhada para vocês verem. Assim, não Auditamos só. en caliente en la mesa el 54%. Nosotros vamos a ganar otra vez y que en Venezuela va a haber democracia, libertad y paz. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría en caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Sim, eu não vou nem falar, eu não vou nem citar. Vocês viram, né? A audácia do Nicolás Maduro de chegar e falar uma coisa dessa na frente de várias pessoas, gente. Ele tem que ter uma audácia muito grande para fazer isso. Ainda mais acreditar e é a própria democracia dos outros países, né? E como ele coloca aqui na Venezuela, vai haver liberdade, vai haver tudo certinho de uma eleição, né? A gente está vendo que uma coisa é o que ele fala, né? Que é claramente o que a maioria dos ditadores fazem, né? Eles falam uma coisa e na prática é outra totalmente diferente. E uma coisa que a gente não está vendo na Venezuela nesses últimos dias, com certeza é a paz que está faltando na Venezuela, né? Porque até mais as pessoas estão saindo da Venezuela por esse ponto, né? Pelo fato de não ter aí uma paz, para vocês terem noção. As matérias colocam, principalmente do R7, que a maioria dos venezuelanos prometem deixar o país se Maduro vencer essas eleições. Ou seja, com certeza, se essas pessoas estão saindo da Venezuela, é porque a situação lá não está boa. Se o país está numa situação boa, se o país está dando uma qualidade boa de vida para as pessoas não saem desse país, porque não tem nem sentido elas saírem. Ou seja, claramente já prova duas coisas. Que o Maduro, com certeza, não é democrático, e outra, que todas as falas que ele vem dizendo não passam de mentira.
Liberdade, gente, liberdade. Vamos falar o que aconteceu nessas eleições na Venezuela, gente. A perseguição que foi contra os opositores. Foi contra, então, primeiro a Marina Corina, que foi lá, foi perseguida, depois a Corina Iores, que foi indicada também, foi perseguida, e agora a gente tem o Edmundo Gonzalez, que é a última opção que a Venezuela tem. E quando ele vem com uma chance forte de ganhar essas eleições, de despontar nessas eleições, Maduro se sente amedrontado e faz o quê? Ele pega e ameaça de fazer uma guerra se caso as eleições não forem ganhas por ele, né? Isso aí é democracia em pessoa, não tem nem o que dizer, né, gente? É pura democracia, como ele é democrático, né? E assim, o que eu acho de pior dessa história, na minha visão, assim, coisa pior do que isso é o cara fazer umas burradas dessa, fazer umas merda dessa e a galera que vai lá e apoia, né? Que vai lá dar um incentivo para essas coisas. E na hora que o negócio começa a ficar feio demais para eles, eles resolvem pular fora, né? E assim, Maduro se sentiu ofendido e resolveu falar um pouquinho sobre o Lula, que fez exatamente isso. Começou ali dando pitaco nas eleições. Ah, eu vou supervisionar, vou ver como é que tá sendo as eleições, vou ver se tá tudo correto, tudo bem, tudo tranquilo. E na hora que o negócio ficou feio, que ele viu que o Maduro passou um pouco dos limites, ele resolveu assim virar a casaca de uma hora para outra. Virando essa casaca dele, o Maduro se revoltou contra o Lula, ou seja, uma das maiores amizades que a gente já viu na história da política, quando se fala internacional, acabou de ser desfeito e virou uma briga completa. E aqui, ó, Lula é o petista, estão sempre dispostos a validar as vitórias de ditadores como Maduro e Ortega. E a presença do chanceler facto Celso Amorim já indica o roteiro que está prestes aí, então, a acontecer, galera. Vocês viram, pra vocês terem uma ideia. Ou seja, Lula vai lá, vai validar, no final não vai dizer nada, vai tentar tirar o seu da reta, porque ele já tem um conflito tão grande, né? E, ou seja, ou vai jogar para o Celso Amorim, que é, no caso, aí o responsável, a gente pode dizer, por certa forma, de relações exteriores do Brasil, e também vai cair a bomba para cima de outra gente e do Lula nunca é a culpa, né? Pra vocês terem noção, ó, tanto que o Maduro ele é querido, né? Ele fala assim: ah, eu sou querido, eu sou o Deus amado da Venezuela. Só que quando tem manifestações, quando tem coisas em prol do Maduro, a gente vê que a situação é totalmente diferente. Vocês viram a diferença, né? Isso aqui é uma manifestação que, segundo eles, é em prol Maduro, né, que é um dos candidatos mais bem cotados para as eleições na Venezuela, gente. Quando você pega uma manifestação que foi feita pela oposição, você vê a diferença da quantidade de gente, né? E a internet vendo isso, o Maduro ali se manifestando, batendo palma, e o povo, tipo assim, meu Deus do céu, né? E no caso, quando é oposição, as pessoas estão lá por vontade própria, estão lá porque realmente querem se manifestar. A internet, ela não deixa barato, né? Quem deixa barato aí é provavelmente outros tipos de pessoas, quem é petista, mas porque quem tá na internet é bolsonarista, olha aí o que falaram. Ó, ele é o Lula venezuelano, presidente sem público, gente. Além disso, também o povo cita várias outras coisas, por exemplo, que assim, o Foro de São Paulo foi feito para investir os ditadores. Foi lá que o Lula aprendeu a manipular o povo e fazer aliados de alta cúpula. Ou seja, vocês viram? Só li dois comentários, porque assim, quanto mais você vai baixando os comentários, a situação fica mais feia, tá? E para piorar ainda mais, esses comentários na internet, essas pessoas indo contra o Lula, torna mais visível ainda o quanto ele tem uma taxa alta de desaprovação, né? Embora, assim, a gente vê matérias da mídia colocando que o Lula teve um aumento na aprovação, que ele é um dos presidentes, que ele é o presidente mais bem votado, no caso da América, na taxa de aprovação. Só que quando você pega para ver a situação, na verdade, entrando nos comentários, entrando, perguntando o povo, normalmente as histórias são diferentes, né? Mas assim, tiraram de algum lugar essas fontes. Então, o lugar que eles tiraram, se estava com essa votação, fazer o quê? A gente aceita e diz que a pesquisa está certa. E assim, galera, como se já não bastasse, aqui no Brasil a gente vê aquele grande xingamento
que aconteceu lá na Alemanha, que vocês sabem do que eu tô falando, e eu não posso nem dizer o nome aqui, senão o YouTube vai barrar meu vídeo, e também o que aconteceu na Itália. Pois é, né? Agora a Venezuela resolveu aderir também a esse conceito, tá? Colocar que, assim, né? O próprio Maduro diz, xinga Milei de um desgraçado, nazi e faz. Você já entendeu aqui, né? Não vou nem ler, porque se eu ler, se abrir a boca e falar disso, vai vir um problema. Milei falou isso, né? E assim, não sei se vocês sabem, isso aí é crime, galera, tá? Isso aí não pode não, tá? Pra você que fica xingando os outros aí, se você tá assistindo e fala essas coisas para as outras pessoas, não façam isso. Isso aí não é legal. Pode ser enquadrado como uma porrada de coisas, difamação, outras coisas. Você pode ter que pagar depois grana pra pessoa e assim vai virando um caos completo. Então evite xingar as pessoas. Mas no caso, para um presidente não deveria fazer esse tipo de situação, esse tipo de ofensa, que é uma ofensa muito crítica. E além de fazer essas comparações também com o Javier Milei, essa matéria aqui não está falando isso, mas em outras colocam também que ele citou, no caso, quando a gente fala de Bolsonaro, né? Falando que os apoiadores do Bolsonaro também se similam a isso, né? E é uma matéria gravíssima, né? Principalmente vindo da boca de alguém como o próprio Maduro, né? Uma matéria gravíssima. E se você tiver um pouco de consciência, pelo menos se você quer falar, eu quero falar essas palavras para uma pessoa. Pesquisa, então, antes de falar, gente. Eu tô falando pra vocês sério, por favor, pesquisem. Porque o que eu vi de galera petista xingando os outros com esses apelidos, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção quanto que eu vi. Só que, na verdade, ninguém entendeu a história ou pesquisou, pelo menos, qual o significado dessas duas palavras. E se você pesquisar, você vai entender que isso aí não tem nada a ver com bolsonarismo, tá, galera? Não tem nada a ver com bolsonarismo. E, claramente, essas pessoas que estão xingando aí não deve bater muito bem da cabeça, né? Ou não bate bem da cabeça, tá com preguiça de estudar para entender o que isso realmente significa, porque isso aí é um fato histórico, gente. Você fez o ensino médio, se você se formou, você tem que saber disso, certo? Você precisa saber disso, ou então estão preocupados com a sua situação mental, né? E assim, entrou vários e vários problemas ultimamente pro lado do Brasil, né? Eu já falei para vocês que foram muitos, principalmente caindo em cima matando do Lula, tá? Então o Lula, desde quando começou, a gente pode dizer esse mês, ele já vai levando chumbo, porque a situação foi ficando feia, né? Principalmente pro lado da Venezuela. Mas outro fato que me impressiona muito sobre o governo Lula, e sempre me impressionou, se eu for pegar os vídeos do governo Lula desde o início da sua primeira candidatura, quando ele ainda era assim, bem jovem, né? E colocar agora, são duas coisas totalmente diferentes. Só que a fala é a mesma, né? O Lula veio com a ideia de debater a fome, de acabar com a fome no mundo. E dessa vez, nessa campanha, quase assim, quase 10 anos depois, a gente pode falar assim, 10 anos não, muito mais que 10 anos, né? Mas uma porrada de anos depois, a gente pode dizer que o Lula voltou a falar de novo nesse caos. Anos depois ainda não conseguiu resolver o problema, mas assim, Lula veio falando sobre isso e ainda no seu discurso resolveu chorar. Vocês sabem que o Lula, vou te falar, galera, eu nunca vi tanto depoimento com choro igual no governo Lula. Já vi presidente de vários outros países falando sobre vários outros temas, principalmente sobre esses, mas assim, de meia hora o Lula acaba chorando sobre um tema. Não sei se é para enfatizar o que ele está falando ou se é para prestar atenção no que ele está chorando e esquecer o que ele fala, né? Porque às vezes sai cada abobrinha. Mas dá uma olhada nessa fala do Lula aqui. E mão de obra barata para produzir a riqueza das oligarquias. Falsas teorias os consideravam responsáveis pela própria pobreza, atribuída a uma indolência inata, sem qualquer evidência nesse sentido. Foram ignorados por governantes e os setores abastados, mantidos à margem da sociedade e do mercado. Os que não puderam ser incorporados à produção e ao consumo, ainda hoje são tidos como estorvo. Quando muito, tornaram-se objeto de medidas compensatórias paliativas. Nas últimas décadas, a globalização neoliberal agravou esse quadro. Nunca tantos tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza. Em pleno século XXI,
Nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. Vocês viram? Agora que vocês escutaram a fala, vamos pegar os erros dessa fala. Primeiro, muitos presidentes não ligaram para isso, incluindo o próprio Lula, né? Porque assim, já passou por vários governos do Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele realmente quisesse focar nessa pauta, ele focaria mais. É tanto que já estamos no terceiro mandato do Lula e o Lula ainda não conseguiu resolver esse problema da fome no mundo. Vamos falar que, obviamente, ele não conseguiria, né? Mas no Brasil a coisa também não tá nem um pouco legal, tá? Depois ele vem com a fala simplesmente dizendo que o problema está entre a infraestrutura, entre a falta de tecnologia, a produção e outras coisas também, que muitas das vezes não são financiadas. Por quê, galera? Vamos lá, fala aí nos comentários quem que não financia isso, porque na minha visão, e até onde eu sei, isso aí é função do governo, tá? Primeiro, o governo tem a responsabilidade com todos os setores. Não é à toa que a gente tem essa porrada de ministro, e principalmente agora na visão do Lula, né? Depois que começou o seu governo, a situação dos ministros pioraram e só subiram cada vez mais. Então, resumindo, tem as fontes para fazer isso. Não faz porque não quer. E o choro, você já sabe, né? O choro é para comover realmente a situação. Porque assim, o governo poderia muito bem estar investindo nesses setores, poderia muito bem estar focando nisso, mas só que o governo Lula decide somente falar sobre esses temas e depois vem com o quê? Vem com chorinho, né? Vem com essa situação toda e no final acaba aí cortando bilhões dos orçamentos que iriam para esses setores, tá? Para saúde, educação, que iria no caso para educação, tá? E depois vem fazer os discursos chorantes. Então, assim, eita hipocrisia boa essa, né, gente? E, aliás, o Metrópolis trouxe até falas, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da manhã dessa quarta-feira na reunião ministerial que aprovou a proposta de aliança global contra a fome. A iniciativa do presidente no Brasil do G20 busca conduzir os índices de insegurança alimentar no mundo. Durante o discurso, Lula citou números de fome e chegou a se emocionar, tá, gente? Segundo relatórios da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agropecuária. Divulgado nesta quarta-feira, a fome atingiu cerca de 737 milhões de pessoas no mundo em 2023, tá, gente? Então, a gente tem que assumir. A fome é realmente um problema no mundo, tem que ser um problema tratado, só que aquela questão, falar, porque as concentrações de riqueza estão focadas só nos bilionários, nos trilionários e nos milionários. Teve até uma época que estavam falando que se o Elon Musk doasse uma porcentagem da fortuna dele, ele conseguiria resolver a fome no mundo. Mas sabe de uma coisa? O Elon Musk poderia até doar a fortuna dele, e ele já até falou sobre isso, ele poderia até doar a fortuna dele para acabar com a fome no mundo. E poderia realmente acabar, ou seja, não é uma grana exorbitante que os governos ou que algumas pessoas que são ricas não tenham para doar. Só que, principalmente quando a gente tem que falar de governo, tá? O governo é o principal fator, já que a gente paga imposto, já que a gente financia para que eles resolvam esses problemas, tá? Mesmo se fizesse uma doação dos ricos, eu tenho certeza que grande parte do dinheiro distribuído não iria para onde realmente deveria ir, que era para alimentar essas pessoas. Com certeza ia ter uma galerinha ali passando a mão por baixo. Eu não estou falando só do governo do Brasil, não, gente. Estou falando do mundo inteiro. Para acabar com a fome, ia ter uma galerinha que ia passar e no final essa grana vocês iam ver que iam sumir e ninguém ia acabar com a fome no mundo. Ou seja, o grande problema da fome no mundo não é dinheiro, é eficiência, tá? Eficiência, porque se tiver eficiência e tiver honestidade para fazer o que realmente deve ser feito, a fome no mundo consegue sim ser resolvida, tá? E é isso que falta, não é grana, não. O problema realmente é esse que precisa ser solucionado, né? E já que a gente falou sobre movimentos, Lulas, financiamento e outras coisas também, vamos falar sobre a nova membro do governo Lula. Para quem não sabia, ou para quem está sabendo agora, o
Primeira-dama virou um cargo político, tá? Você pode se candidatar para participar das eleições para primeira-dama, tá? Então fique à vontade aí. Porque agora o Lula tá querendo fazer o quê? Novos movimentos de Lula em favor de Lula para sinalizar, então, a Janja nos projetos políticos. Pois é, gente. Agora, ser primeira-dama, você vai ter um teor completamente político, você vai tomar decisões políticas pelo que eu estou entendendo para essa matéria, e pelo que vocês também estão vendo. Então, fiquem livres para se candidatar. Dá uma olhada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu novas provas de que não desistiu das formas de dar protagonismo político à esposa Rosângela Lula da Silva, tá? Ou seja, apesar dos limites institucionais do papel da primeira-dama, seja para fazer o nome dela ser uma alternativa para a próxima candidatura e reeleição, ou seja, trazer um plano de renovação no futuro do PT. Lula se movimenta para dar posição especial de destaque na Janja dentro do governo do partido. Isso bem, vocês estão vendo. A partir do momento que o Lula desistir de falar, não quero candidatar mais, fazer igual o Biden, quem que ele vai jogar? Ele vai jogar a Janja. Então ele está aproveitando agora, enquanto ele é presidente da República, para na hora que assim ele desistir, quem vai entrar no lugar dele é a Janja. Isso explica muita coisa, galera. Isso explica muita coisa para vocês, porque não é à toa que a gente está vendo o protagonismo tão grande da Janja, como se fosse um membro do governo, como se fosse como podemos dizer assim, a Janja, tem que falar isso, a Janja, ela está sendo mais vice-presidente da República do que o próprio Alckmin. Não tem nem o que dizer, porque assim, quando o Lula não tá, quem tá é a Janja. Isso aí não é função do vice-presidente, porque até onde eu entendo, até em caso de impeachment, galera. Rolou impeachment, supõe-se. Rolou impeachment da Dilma. Quem entrou? Foi o Temer, né? Então, resumindo, quem substitui o presidente é o vice-presidente. No caso, no governo Lula, não. É a primeira-dama, porque agora a primeira-dama virou um cargo político, né, gente? Só tenho a dizer que decepção. Para que rumo o Brasil está indo? Obviamente, o Lula vai usar isso como critério político, tá? Ele vai tentar de qualquer forma enfiar a Janja para ser a próxima candidata, então, do PT. A gente viu que antes estava até um protagonismo entre a Michelle, também pro lado do PL, mas o Lula com a Janja tá uma coisa muito mais, assim, né, terrível, que a gente pode dizer, do que isso, né? Porque a primeira-dama, com a época da Michelle, ela não teve essa interferência tão grande em questões políticas mesmo, vou falar para vocês, entrar em funções de cargos políticos, igual a Janja está fazendo agora. Mas eu quero que vocês ponham no comentário, né? Põe nos comentários. Vocês acham que a Janja é uma opção boa para ser a próxima, vamos supor, presidente da República? Será que a Janja consegue? Porque assim, a galera do PT não curte muito ela e a do Bolsonaro. Eu acho que ela vai receber voto de Marte, né? Mas põe aí nos comentários o que você acha e se realmente ela tem chance, né? A gente tem que falar sobre o outro caso polêmico que se envolve o Lula, que é a SECOM, né? E é cobrada por suposta censura de EBC nas notícias sobre suspeitas de fraudes em licitação. Vocês vão entender esse BO. Eu vou resumir o BO para vocês não ficarem lendo a matéria inteira e depois não ficar pesquisando a matéria, porque é uma coisa longa pra caramba, tá? O que é a SECOM, galera? A SECOM, ela é como se fosse... Vamos dar um exemplo. Ela é como se fosse uma secretaria onde trata das próprias divulgações nas mídias do governo Lula, especificamente do Lula, criado para o Lula, né? E quem estava aí sendo responsável por isso era o Paulo Pimenta. Quando rolou esse BO, tá, gente? Esse BO da própria SECOM, o Paulo Pimenta, ele não estava mais lá representando a SECOM, passou para outra galera, tá? Porque o Paulo Pimenta precisou ir para o Rio Grande do Sul e resolver os problemas lá no Rio Grande do Sul, tá? Aí veio uns BO grande no meio disso, falando que tá tendo fraudes, coisas de divulgações e blá 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 sobre esse tema, né? E o povo queria fazer o quê, né? Queriam investigar especificamente o que eram essas fraudes, tá, gente? E aí veio o Gustavo Gayer, chegou e falou, olha, eu quero justificativa, pelo amor de Deus, alguém me fala o que tá acontecendo aí. E isso era para ser mantido em sigilo, já que é uma coisa contra o governo Lula, tá? Que o Gustavo Gayer estava querendo fazer. Só que teve uma empresa, um jornal, vamos falar,
que é a EBC, que no caso é esse da matéria aqui, gente, que pegou e fez o seguinte, em vez de manter sigilo, foi lá e divulgou para todo mundo, tá? Simplesmente divulgou para todo mundo e o governo Lula depois foi lá cobrar por que esse jornal tinha divulgado. E aí veio um rolê extremamente grande sobre a SECOM, onde a gente está vendo que até hoje tem essa pauta louca dessa SECOM, tá? Porque de certa forma era uma coisa que assim o jornal não deveria ter feito, obviamente, porque a função do jornal é realmente expor o que está acontecendo, e o governo Lula meio que assim, ir lá e questionar uma coisa que foi muito duvidosa, tá? E isso aí gerou uma polêmica muito grande em relação a Secom, né, gente? Depois que o Paulo Pimenta foi lá para o Rio Grande do Sul, tá, gente? Então virou uma polêmica muito, mas muito grande, né? Que eu vou ter que deixar para outro vídeo para explicar para vocês certinho quais foram as novas notificações, né? Porque agora o que a gente tem é que a SECOM é cobrada por suposta censura, né? Ou seja, eles foram lá e censuraram a EBC, segundo a matéria, colocaram, tá? E isso deu muita, mas muita polêmica, né? Tanto que, assim, né, envolveu o governo Lula, enquanto envolveu o governo Lula, as pessoas perceberam, né, no caso, que era melhor deixar quieta a situação. Aqui, ó, o deputado Gustavo Gaia apresentou um requerimento que informava a Secretaria de Comunicação Social do Presidente da República, que é a SECOM, né, cobrando explicações sobre denúncias de funcionários da empresa Brasil de Comunicação, ou seja, EBC, né, sobre a suposta censura de direção da agenda na Agência Brasil e a notícia referente a suspeitas de fraude de licitação em quase aí 197 milhões para a contratação de uma empresa de comunicação e gestão das redes sociais do governo Lula. Ou seja, teve um BO conta disso, tá? Porque na época que ele saiu, foi lá, passou por uma empresa e depois perguntaram: nossa, por que vocês estão gastando tanto com uma empresa só? O que essa empresa tem? Gustavo Gaia questionou essa empresa, questionou no caso, né? E depois o governo Lula foi lá e ficou brabinho com a EBC por ter contado que estava rolando, tá? É mais ou menos esse resumo aí dessa situação, tá? Uma situação bem complicada para o governo Lula, bem complicada. Muitas das vezes eu vi que várias mídias resolveram nem citar sobre esse tema, né? Com medo de também receber notificação aí do governo Lula. Olá, toque, toque, por que isso aí tá aí? Mais ou menos assim, entendeu? Então, muitas mídias não citaram, mas a Gazeta do Povo foi corajosa e resolveu citar esse fato, principalmente sobre a SECOM, né? E a gente fica aqui por hoje com 27 minutos de vídeo, gente. Se você conseguiu aguentar 27 minutos de vídeo me assistindo, é porque você gostou do conteúdo. Então já pode se inscrever aí no nosso canal para não perder mais vídeo algum, tá? Porque a gente traz sempre vídeo para vocês todos os santos dias. Eu acordo, eu tô aqui para trazer as informações para vocês, para trazer minha opinião. E aliás, também se puder seguir a gente nas outras redes sociais, pedido bem importante que eu faço a vocês. Sigam a gente lá, porque a gente também vai trazer conteúdo lá. Tô me organizando ainda para trazer os conteúdos lá para vocês. Já tem conteúdo publicado lá, mas eu quero trazer mais coisa para vocês também nas outras redes. Então segue lá também para você não ficar nem um pouco desinformado. E já põe seu comentário aí. Quem é o próximo presidente da República em 2026? Quem vai ganhar as eleições de 2026? Põe aí e a gente volta com mais vídeos para vocês amanhã.